Elias desafia os sacerdotes de Baal em um confronto épico. Quem será o Deus verdadeiro? Olá pessoal, hoje vamos contar a história do desafio de Elias contra os sacerdotes de Baal. Um momento emocionante da Bíblia, cheio de reviravoltas e demonstrações de fé. Elias, o profeta do Senhor, desafiou corajosamente os sacerdotes de Baal em um confronto que ficaria marcado na história do povo de Israel. Em um momento crucial, diante de todo o povo reunido, Elias propôs um desafio ousado: provar quem era o verdadeiro Deus, com confiança inabalável e determinação nos olhos. El desafiou os 450 profetas de Baal a invocarem seu Deus para que ele enviasse fogo do céu sobre um altar preparado. A atmosfera estava tensa, e todos aguardavam para ver quem seria capaz de demonstrar seu poder divino perante a nação. Assim começava o desafio de Elias, onde a fé e a verdade seriam postas à prova, diante dos olhos atônitos de todos os presentes. Os sacerdotes de Baal aceitam o desafio de Elias com arrogância e confiança em seu Deus. Com seus trajes cerimoniais imponentes, eles se reúnem ao redor do altar preparado e começam a invocar Baal em alta voz. Incensos são queimados, cânticos são entoados, danças rituais são realizadas. O povo observa com expectativa, aguardando o tão esperado sinal divino. No entanto, o tempo passa e nada acontece. Os sacerdotes redobram seus esforços, clamando cada vez mais alto pelo fogo do céu, mas o silêncio ecoa na montanha. A confiança inicial dá lugar à ansiedade e desespero, conforme percebem que seu Deus não responde ao chamado. O fracasso dos sacerdotes de Baal contrasta com a coragem e fé inabalável de Elias, que aguarda serenamente o momento para demonstrar o poder do verdadeiro Deus. Elias, determinado a provar a supremacia do Senhor, decide restaurar o altar do Deus verdadeiro, que havia sido abandonado. Com cuidado e reverência, ele reúne pedras para reconstruir o altar, que simbolizava a presença divina. Cada pedra era colocada com significado, representando a aliança entre Deus e seu povo. Em seguida, Elias pede que 4 cântaros cheios de água sejam derramados sobre o altar e sobre a lenha preparada. A água escorre pelas pedras e se mistura à terra seca, criando um contraste impressionante entre o elemento vital e a aridez do solo. O gesto de Elias desafia não apenas os sacerdotes de Baal, mas também fortalece a fé do povo presente, mostrando que o poder de Deus opera além das leis da natureza e das expectativas humanas. Elias, diante do altar restaurado e preparado para o sacrifício, ergue os olhos para o céu e eleva uma oração fervorosa ao Senhor dos Exércitos. Seu coração está repleto de confiança e fé inabalável na promessa divina. Em um momento solene, um fogo celestial desce dos céus e consome não apenas o sacrifício sobre o altar, mas também a água que havia sido derramada sobre a lenha. As chamas dançam em uma coreografia divina, iluminando a montanha e aquecendo os corações dos presentes com a presença viva do Deus único e verdadeiro. O povo se ajoelha em reverência diante do espetáculo magnífico, testemunhando o poder incontestável do Senhor manifestado através de seu profeta. Elias, o fogo consumidor, não apenas queima o sacrifício material, mas também purifica as almas daqueles que testemunham o milagre, renovando sua fé e devoção ao Deus vivo que se revela naquele momento extraordinário. O fogo divino que desceu dos céus e consumiu o sacrifício sobre o altar foi um sinal poderoso da presença e do poder do Senhor. Diante desse milagre incontestável, o povo de Israel se ajoelhou em arrependimento, reconhecendo que haviam se desviado do caminho verdadeiro. As lágrimas misturam-se com a água derramada sobre as pedras do altar, simbolizando o perdão e a purificação que vinham do alto. O coração contrito da nação clamava por misericórdia e redenção, enquanto a chama sagrada brilhava intensamente, dissipando as trevas da idolatria e iluminando o caminho de volta para Deus. Neste momento de quebrantamento e restauração, a fé renasceu nos corações dos israelitas, fortalecida pela certeza de que só o Senhor é Deus e digno de adoração. Os sacerdotes de Baal, diante da derrota iminente e humilhante, redobram seus esforços e clamam com desespero por uma resposta. Gritos ecoam pela montanha, incensos são queimados em frenesi, e rituais de invocação se intensificam. No entanto, o céu permanece em silêncio, as nuvens não se movem, e nenhum sinal divino é enviado em resposta aos apelos dos sacerdotes.
A confiança inicial dá lugar ao desespero e à perplexidade, pois Baal permanece inerte diante do desafio proposto por Elias. O povo observa atônito a cena que se desenrola diante de seus olhos, testemunhando a impotência dos falsos deuses perante o poder do Senhor manifestado através de seu profeta. O fracasso dos sacerdotes de Baal é evidenciado pela ausência do fogo divino que consumiu o altar preparado por Elias, demonstrando claramente a supremacia e o poder do Deus único e verdadeiro. Elias, após a manifestação do poder divino, que consumiu o altar preparado, ergueu-se diante do povo de Israel com uma aura de autoridade e humildade. Seus olhos brilhavam com a luz da verdade revelada, e sua voz ressoava como um trovão no monte. O profeta proclamou as palavras do Senhor com firmeza e compaixão, convidando o povo a se voltar para o Deus vivo e verdadeiro, que havia se manifestado naquele dia. As lágrimas de arrependimento misturavam-se às lágrimas de alegria, pois o povo reconhecia a misericórdia e o perdão divinos que haviam sido derramados sobre eles. A presença do Senhor era tangível naquele lugar sagrado, e o coração da nação pulsava em uníssono, em adoração e gratidão. Elias se tornara não apenas um profeta, mas um instrumento nas mãos do Altíssimo, para conduzir seu povo de volta ao caminho da justiça e da verdade. A vitória alcançada naquele dia não era apenas sobre os sacerdotes de Baal, mas sobre as trevas da idolatria e da incredulidade que haviam obscurecido a visão espiritual de Israel. O fogo celestial que desceu dos céus não apenas consumiu o sacrifício material, mas também acendeu uma chama eterna nos corações dos israelitas, renovando sua fé e compromisso com o Deus único e verdadeiro. O desafio de Elias não foi apenas uma batalha entre profetas e deuses, mas um confronto épico que revelou a soberania e o poder do Senhor. Em meio à multidão atônita, Elias ergueu-se como um farol de fé e coragem, desafiando os falsos ídolos que haviam seduzido o coração do povo de Israel. Sua determinação inabalável e sua confiança na promessa divina ecoaram pela montanha, desafiando os limites da incredulidade e da idolatria. Enquanto os sacerdotes de Baal se debatiam em vão, tentando invocar um Deus que não podia ouvir nem agir, Elias permanecia firme como uma rocha, sustentado pela certeza de que o Senhor dos Exércitos estava ao seu lado. O fogo celestial, que desceu dos céus, não apenas consumiu o sacrifício sobre o altar, mas também consumiu as dúvidas e os temores do povo reunido. A vitória de Elias não foi apenas uma demonstração de poder sobrenatural, mas um lembrete vívido da fidelidade inabalável do Deus vivo. Que essa história nos inspire a confiar no Senhor em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é capaz de realizar maravilhas além da nossa compreensão. O desafio de Elias nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades e oposições, a fé inabalável no Senhor é o alicerce que nos sustenta. Assim como Elias enfrentou os sacerdotes de Baal, com coragem e confiança, podemos aprender a confiar na providência divina em todas as circunstâncias. A história nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido e as forças se esgotam, o Senhor está ao nosso lado, pronto para manifestar seu poder e misericórdia. A firmeza de Elias em permanecer fiel ao Deus verdadeiro, mesmo diante das pressões e ameaças, é um exemplo inspirador de como a fé pode nos conduzir através dos momentos mais difíceis. Que possamos seguir o exemplo do profeta Elias e depositar nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele é capaz de operar milagres em nossas vidas e nos guiar em meio às tempestades da vida. E assim, ao contemplarmos a saga de Elias e seu desafio corajoso contra os sacerdotes de Baal, somos lembrados da importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das maiores adversidades. A história de Elias nos ensina que a confiança inabalável no Senhor é o alicerce que nos sustenta em tempos de incerteza e provação. Assim como o profeta enfrentou os falsos deuses com coragem e determinação, podemos encontrar inspiração para superar nossos próprios desafios, sabendo que o poder divino está sempre ao nosso lado. Que possamos seguir o exemplo de Elias e manter viva a chama da fé em nossos corações, confiantes de que o Senhor é capaz de realizar maravilhas em nossas vidas. Que essa história nos inspire a confiar na providência divina e a permanecer fiéis aos ensinamentos do Deus vivo. Que possamos ser como Elias, um instrumento da vontade divina neste mundo, levando luz e esperança a todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Que a história do desafio de Elias seja mais do que um relato antigo, mas uma fonte contínua de inspiração e fortaleza para todos nós. Se você gostou dessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like,
compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos bíblicos. Espero que tenham sido inspirados por essa narrativa incrível. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.